Olá, bom dia para você, seja bem-vindo neste sábado. Te faço aquele convite de sempre. Vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo? Vem comigo! A Justiça Federal liberou mais de 27 bilhões de reais para pagar aposentados e pensionistas do INSS que ganharam processos de revisão de benefício ou concessão. No total, mais de 90 bilhões de reais foram repassados no fim de 2023 pelo governo federal ao Conselho de Justiça Federal. Vamos conferir melhor esses números. A Justiça Federal já está liberando 27 bilhões e 700 milhões de reais para pagar aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Os saques serão feitos de acordo com o cronograma de cada tribunal em contas judiciais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. O pagamento acontece após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que acolheu ações contra as medidas que haviam estabelecido uma moratória do pagamento de precatórios em razão da pandemia da Covid-19. Para ter direito, é preciso ter entrado com ação na Justiça. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que inclui os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, foi o primeiro a liberar o valor em precatórios alimentares e comuns retidos em 2022 e 2023. Os valores já estão disponíveis para saque desde o dia 29 de dezembro de 2023. Após a divulgação dos demonstrativos de pagamento, os precatórios estarão liberados para levantamento pelos beneficiários a partir do dia 15 de janeiro de 2024. O recebimento dos precatórios pode ser realizado em qualquer agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. E nessa semana começou a valer a medida que limita os juros do rotativo do cartão de crédito. Então, a partir de agora, quem atrasar o pagamento da fatura ficará sujeito a uma dívida de, no máximo, o dobro do valor original. As novas regras valem somente para débitos contraídos a partir de agora. As novas regras que limitam os juros do rotativo do cartão de crédito no Brasil já começaram a valer. Com a mudança, a dívida total com juros da fatura atrasada do cartão não pode ultrapassar o dobro do débito original. Então, se a dívida original for de R$ 100, o valor total a ser pago pelo cliente com a cobrança de juros e encargos não poderá exceder R$ 200. Mas o custo do imposto sobre operações financeiras está fora desse cálculo, e isso vale somente para débitos contraídos a partir de janeiro. Rotativo é uma modalidade de crédito ativada quando o cliente não paga o valor total da fatura do cartão até a data do vencimento. Essa é a categoria de crédito mais cara do país, com juros que, em outubro, estavam em torno de 430% ao ano. A decisão do Conselho Monetário Nacional de limitar os juros do rotativo foi anunciada em dezembro. O texto havia sido aprovado pelo Senado em outubro e, em seguida, sancionado pelo presidente Lula. Inicialmente, a proposta estabelecia um prazo de 90 dias, a partir da publicação da lei, para que as emissoras de cartão de crédito apresentassem uma proposta de teto para os juros. Mas, como uma solução não foi encontrada dentro desse prazo, junto aos integrantes do mercado financeiro, passou a valer o dispositivo fixado na lei, de que o total cobrado pelos bancos em juros não poderia exceder o valor original da dívida. E olha só, enquanto de um lado tem gente precisando de dinheiro, do outro tem gente com dinheiro sobrando tanto que nem lembra. Mais de 7 bilhões de reais estão esquecidos nos bancos à espera para a devolução. Até agora, mais de 5 bilhões de reais já foram devolvidos. O serviço para resgatar dinheiro esquecido no sistema financeiro começou o ano de 2024 com mais de 7 bilhões e meio de reais para devolução. Segundo o Banco Central, o sistema de valores a receber já devolveu 5 bilhões e 300 milhões de um total de 12 bilhões e 800 milhões de reais, colocados à disposição pelas instituições financeiras. Até o último dia 12 de dezembro, quase 17 milhões de correntistas, incluindo pessoas físicas e jurídicas, haviam resgatado os valores. O número representa 28% do total de quase 60 milhões e meio de correntistas incluídos na lista desde o início do programa, em fevereiro do ano passado. Para consultar, basta entrar no site do Banco Central, no sistema de valores a receber.
Entre os que ainda não fizeram o resgate, 40 milhões e meio são pessoas físicas e 3 milhões de pessoas jurídicas. A maioria das pessoas e empresas que ainda não fizeram o saque tem direito a pequenas quantias. Os valores a receber de até R$10 concentram 63% dos beneficiários. Só 1,7% tem direito a receber mais de R$1.000. Agora também há a possibilidade de consulta a valores de pessoa falecida, com acesso para herdeiro ou representante legal. Assim como nas consultas a pessoas vivas, o sistema informa a instituição responsável e a faixa de valor. Os jovens chamados neném, que nem estudam e nem trabalham, são aqueles que têm um maior risco de pobreza, exclusão social e piora da saúde mental. A taxa de pessoas nessa situação vem caindo nos países da União Europeia. Enquanto isso, aqui no Brasil, nada mudou. Nem sempre estar nessa situação é uma escolha. Os jovens não conseguem participar do mercado de trabalho por diversos motivos, como cuidar de um filho pequeno ou de algum outro membro da família. Os mais vulneráveis são aqueles que pararam de procurar trabalho porque acreditam que não há oportunidades. Eles estão em maior risco de exclusão social. Para que isso fosse evitado, a União Europeia lançou em 2013 um programa para reintegrar os jovens aos estudos e ao trabalho, chamado Youth Guarantee. Na época, essa parcela da população enfrentava altas taxas de desemprego e de desocupação por causa de uma crise econômica que havia atingido o continente anos anteriores. Em mais de uma década de criação, o projeto já ajudou mais de 24 milhões de jovens europeus a obter oportunidades de estágio, empregos ou a voltar aos estudos. A ideia foi tão boa que outros países também implementaram modelos similares. Para ajudar os jovens a ingressarem no trabalho, o primeiro passo é estudar a economia informal. Além disso, os empregadores também podem ser obrigados a registrar ao menos informações básicas sobre seus funcionários, como sua função realizada ou os dias de trabalho. Isso garante a seguridade social dos jovens. O Brasil até possui algumas políticas públicas específicas para reduzir a taxa, mas mesmo assim, continua na lista entre os piores. Em 2012, os neném brasileiros eram 20% dessa faixa etária e o país fazia parte dos 7 piores do mundo. E agora, depois de 10 anos, nada mudou. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil continua com o mesmo percentual e ainda figura na mesma posição. O que antes tinha como objetivo apenas traçar o perfil de suspeitos de crimes em investigações forense, agora pode ser a solução para detectar o câncer de mama. Pois é, estudos revelaram que um simples teste de impressão digital poderia eventualmente substituir a mamografia, salvando vidas e economizando dinheiro. Após 15 anos de análises em ciência forense, pesquisadores da Universidade Sheffield Hallam, na Inglaterra, descobriram a possibilidade de passar do diagnóstico forense para o diagnóstico médico usando o suor através das impressões digitais. O teste analisa a composição molecular usando espectrometria de massa, um sistema que mede o peso atômico de partículas e moléculas para identificá-las. Isso significa que o mesmo processo poderia ser utilizado para identificar marcadores de câncer. Segundo os pesquisadores, o suor contém muitas moléculas diferentes, mas o que interessa são as proteínas. Isso porque os diferentes níveis de expressão, bem como os fatores diferentes de expressão dessas proteínas, dizem se um paciente tem uma patologia benigna ou tem câncer em estágio inicial ou é metastático. Para chegar a esse resultado, é usado a inteligência artificial. A pesquisa pioneira se baseia na espectrometria de massa por ionização e distorção a laser assistida por matriz, usando máquinas fabricadas no Reino Unido pela Waters Corporation. A partir da mancha de uma impressão digital, é possível determinar amostras de controle de outras amostras potencialmente cancerígenas. No futuro, a esperança é que um simples teste não invasivo de impressão digital possa substituir a mamografia,
que, além de ser dolorosa, ainda exige do paciente que se dirija a um centro especializado, com pessoal treinado, para uma consulta que leva pelo menos 20 minutos. Atualmente, as mamografias e biópsias são tudo o que temos para identificar o câncer de mama. Então, até que esse método possa ser colocado em prática, os pesquisadores encorajam as mulheres a realizarem esses exames, porque eles salvam vidas. E ainda no tema saúde, um estudo revelou que praticar exercícios físicos pode aumentar a massa cerebral. Uma pesquisa com mais de 10 mil pessoas constatou a relação das atividades com o cérebro mais saudável. A prática regular de exercícios físicos já é relacionada ao bom funcionamento do organismo e à prevenção de doenças. Agora, pesquisadores de 2 instituições norte-americanas descobriram que as atividades também melhoram a saúde do cérebro, com benefícios para a memória e a capacidade de aprendizagem. A boa notícia é que os exercícios não precisam ser intensos e nem a prática por um tempo prolongado para colher os frutos. Caminhar 4.000 passos por dia, o equivalente a cerca de 3 quilômetros, já é considerado benéfico. A descoberta foi feita por pesquisadores do Pacific Neuroscience Institute e da Universidade de Washington. O resultado foi publicado no Journal of Alzheimer's Disease de dezembro de 2023. Segundo os pesquisadores, o exercício não só reduz o risco de demência, mas também ajuda a manter o tamanho do cérebro, o que é crucial à medida que envelhecemos. Ao analisar as imagens cerebrais de 10.125 pessoas a partir de exames de ressonância magnética, eles descobriram que os praticantes regulares de algum tipo de atividade física tinham volumes cerebrais maiores em áreas específicas, como o lobo frontal de tomada de decisões e o hipocampo das memórias armazenadas. Os cientistas explicaram que o volume do cérebro é muitas vezes usado como um indicador de mudanças nas habilidades cognitivas. E veja a seguir, Google fecha acordo para evitar processo bilionário. E ainda, há 6 meses das Olimpíadas de Paris, atletas brasileiros ainda buscam carimbar o seu passaporte rumo ao grande evento esportivo. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta para te contar quais assuntos que foram destaque ao longo dessa semana. A gigante americana Google fechou um acordo preliminar para evitar um processo bilionário nos Estados Unidos. A companhia era acusada de rastrear milhões de pessoas que pensavam estar navegando na internet de forma privada. O processo buscava pelo menos 5 bilhões de dólares de indenização. Esse valor equivale a 24 bilhões de reais. O objeto da ação judicial era o modo anônimo do navegador Chrome do Google, que, segundo a acusação, dava aos usuários a falsa sensação de que estavam navegando sem serem rastreados pela empresa. Mas e-mails internos do Google, apresentados no processo, demonstraram que os usuários, no modo de navegação anônima, estavam sendo seguidos pela companhia para coletar dados, o que permitia à gigante tecnológica conhecer os hábitos e outros detalhes dos usuários. Em um processo judicial, o juiz confirmou que os advogados do Google chegaram a um acordo preliminar para resolver a ação coletiva. Espera-se um acordo formal para aprovação judicial até 24 de fevereiro de 2024. O Google e os advogados dos consumidores não responderam a um pedido de comentários da agência France Presse. As Olimpíadas de Paris, na França, vão começar em 6 meses. Tempo suficiente para viver muita emoção com os atletas brasileiros que ainda buscam carimbar o seu passaporte rumo ao maior evento esportivo do planeta. Contagem regressiva para Paris 2024. O Comitê Olímpico do Brasil segue atento a todos os detalhes que poderão fazer a diferença e melhorar ainda mais a performance de seus atletas até o início da disputa. O objetivo é superar o resultado da última edição, que aconteceu em Tóquio há 3 anos. Foram 21 medalhas.
É claro que o nível é alto e todos os países trabalham duro para dar o seu melhor. Por isso, o comitê não poupará esforços para melhorar as condições de preparação. O Brasil já tem 147 vagas garantidas em 27 modalidades, mas uma série de categorias continua em processo de classificação. E justamente por isso, os próximos meses serão decisivos. O primeiro passo acontece com vários torneios pré-olímpicos. Entre eles, o do futebol masculino sub-23, que vai começar no próximo dia 20. A seleção brasileira, atual bicampeã, vai lutar contra outros 9 países da América do Sul. Desses, apenas o vencedor e o vice irão aos Jogos. A briga também continua em outras modalidades, como boxe, basquete, handebol e taekwondo. A expectativa é de que a delegação reúna cerca de 330 atletas em Paris. O Comitê Olímpico do Brasil vai montar uma base de apoio a pouco menos de 1 quilômetro da Vila Olímpica. Uma escolha bem pensada, já que os atletas poderão treinar em seu horário de preferência. O local ainda vai contar com um restaurante caseiro com muito arroz e feijão para que nossos atletas tenham a sensação de estar em casa. Toda essa estrutura vai servir para que os atletas brasileiros tenham a única missão de treinar, descansar e trazer muitas medalhas ao nosso país. E a cidade de Olímpia, no interior de São Paulo, vai ganhar um aeroporto. Um novo incentivo para investimentos e também para atrair mais turistas ao município, que é conhecido pelas suas águas termais. Vamos conferir na reportagem do Marcos Marinho. O estado de São Paulo, conhecido pela presença da maior metrópole da América Latina que leva o seu nome, também deve ser lembrada pelo seu interior, altamente próspero e produtivo. A 438 quilômetros de distância da capital, mais precisamente no noroeste paulista, encontra-se uma dessas cidades, Olímpia. Região que há alguns anos foi considerada a segunda melhor cidade para se viver em termos de qualidade de vida no Brasil. E hoje conta com investimentos ainda maiores para se melhorar o conforto e a comodidade de seus mais de 55 mil habitantes. Um dos principais motivos de ter sido colocada nesse posto é a segurança. De acordo com dados de 2019 do Índice de Exposição a Crimes Violentos, Olímpia é a 5ª cidade mais segura do estado de São Paulo e tem tranquilidade para seus moradores e bastante segurança para os turistas em suas estadias. E a qualidade de vida local é explicável, já que Olímpia fica localizada sobre o aquífero Guarani, em uma região privilegiada. Essa condição, somada ao clima quente na maior parte do ano, inclusive em dias de inverno, favorecem a construção dos 2 parques aquáticos da cidade. Com um fluxo médio anual de cerca de 3 milhões de visitantes, a cidade se tornou o primeiro distrito turístico do Brasil, regulamentado pelo governo do estado de São Paulo. E como consequência desses fatores positivos, foram abertas novas condições para a cidade receber investimentos, tanto pela iniciativa privada quanto estatal. Entre esses investimentos, aparece o aeroporto da Instância Turística de Olímpia. Segundo a Prefeitura, o futuro Aeroporto Internacional do Norte Paulista está sendo considerado o maior projeto estruturante de toda a região. O terreno, com mais de 200 hectares, está localizado às margens da rodovia Assis Chateaubriand e se tornou um marco significativo na trajetória de desenvolvimento da cidade. Daí que surge a necessidade de implantar um aeroporto inicialmente para a expansão do turismo de Olímpia. Então, para o ano de 24, a gente deve receber 5 milhões de visitantes. E com
transformação para o turismo nacional, abre um potencial para ter 10 milhões de visitantes ano. E para a realização desse feito, o apoio parlamentar foi importante, já que um montante de 104 milhões de reais foi aprovado no orçamento da União para 2024, por meio de uma votação realizada no Congresso Nacional. Nós tivemos a ajuda do deputado federal, Davi Soares, que ele tem voto aqui em Olímpia, ele é muito presente aqui, ele é uma pessoa muito simples, né? Ele é um deputado, um trabalhador e que atende a gente muito bem. Ele teve 2 audiências com o ministro de aeroporto, eu estive com ele, foi uma peça fundamental. E, por final, agora nós tivemos no orçamento do governo federal, o relator, que é o deputado federal Mota, que ele é de São José do Rio Preto, foi um deputado que nós apoiamos também aqui em Olímpia. Então, essa dobradinha foi fundamental. A previsão é que o aeroporto entre em funcionamento em 30 meses, mas com os avanços de investimentos, a inauguração pode ser mais rápida. Aparentemente, esse é só o começo, já que a cidade de Olímpia vem apresentando um crescimento cada vez maior, com um vigor admirável e consistente. Esse conjunto de coisas, né, que faz com que a cidade tenha essa qualificação que a gente tem recebido alguns reconhecimentos. Pois é, vocês viram as mudanças que a chegada de um aeroporto pode trazer numa região, movimentação do turismo, da economia, muito bacana essa notícia. Essa edição fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana para você e até segunda.